Quando eu era aluna, eu passei por essa parte de usar animais. Eu, na verdade, acabava saindo das aulas. Na minha época, o que eu me lembro assim, mais, que ficou mais marcado, porque eu acabei esquecendo muitas coisas, eu acho que até para negar tudo isso daí, mas o que ficou mais marcado era a aula da técnica cirúrgica, que era um cachorro, que a gente fazia cirurgias nele, e normalmente ele acordava da anestesia, porque não era algo muito controlado, né? Se dava uma anestesia na veia desse animal e quando ele começava a gritar, alguém chamava o técnico para ele aplicar mais anestésico. Só que nesse período, até você achar o técnico, talvez demorasse uns 3 minutos ou 4, para mim demorava umas 2 horas isso, eu imaginava, porque era um sofrimento muito grande. Lamentavelmente, existe uma resistência muito grande à mudança. Em medicina, em especial, os professores de medicina costumam ser, isso é sabido, eu na minha tese de doutorado eu vi que isso era muito claro, a resistência à mudança é muito grande, eles são muito tradicionalistas e eles acham que aquilo que eles estão fazendo é o correto, né? Existe assim também uma vaidade, né? Não, eu estou fazendo tudo certo. A gente sabe que não é bem assim, a gente tem que sempre rever os seus conceitos, procurar ser crítico, né? Ter uma autocrítica muito forte. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não posso aperfeiçoar, né? Inclusive, numa reunião de congregação, eu fiquei espantadíssima, porque eu já estava fazendo meu doutorado em educação e eu sei que o professor tem que sempre rever sua aula, aperfeiçoá-la. E teve um professor que disse, como que eu não vou usar animais? Eu dou a mesma aula há 30 anos, agora eu vou mudar? E eu fiquei tão chocada porque ele não percebeu como era ridículo ele dizer, como professor, que ele dá a mesma aula há 30 anos. Ele achava que a aula dele era tão maravilhosa que era mais perfeita que a Pietà, aquela escultura maravilhosa no Leonardo da Vinci, se não me engano. Quer dizer, eu fiquei espantado olhando, puxa, ele se considera o Leonardo da Vinci. A aula dele é tão perfeita que não precisa ser revista, né? Aperfeiçoada. Eu fiquei muito chocada com isso. Eu não sinto nenhuma diferença, eu tenho vários amigos de outras faculdades que usam, eu não vejo diferença nenhuma da minha formação para a formação deles, muito pelo contrário. Acho que não usar animais é uma formação muito mais humanitária. Se você sabe que a cura, né, a assistência à saúde não é baseada em sofrimento animal, então ela faz muito mais sentido, né, você abolir o sofrimento de um humano sem ter sofrido nenhum animal para isso, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Não precisa usar animais em nenhum curso, tá? Qualquer curso, nenhum dos cursos precisa usar animais, nem em psicologia, nem em medicina, nem em enfermagem, nem em nutrição, não precisa. Porque o ensino, você passa uma informação conhecida. O animal é apenas uma metodologia de ensino, como é um PowerPoint que você apresenta para ele, como é um livro que ele lê, ele está só absorvendo um conhecimento que já é sabido por todos. Então, ensino totalmente dispensado. O que se fala, mas como que ele vai ter habilidade para dar pontos numa técnica cirúrgica? Na técnica cirúrgica, primeiro, o curso de técnica cirúrgica normalmente dura 4 meses, que é um semestre, tá? O objetivo desse curso são procedimentos básicos, tipo fazer uma traqueostomia, que é abrir a traqueia por um suposto paciente que tenha falta de ar, que esteja com uma obstrução. Aprende a dar pontos, aprende a cateterizar, colocar um catéter numa veia. Tudo isso você pode usar ou num boneco, ou uma tábua, que você pode comprar uma tábua que é própria para você aprender a dar pontos, que ela tem vários compartimentos que você pode dar ponto em profundidade, ponto superficial. E você tem bonecos, mas tem uma coisa muito mais interessante, que é algo que a professora Júlia Matera, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina e Veterinária, que ela acabou nos doando, né, esse ensinamento, que é a solução de Larsen modificada. Você acaba pegando um cadáver de um animal que morreu de forma ética, estava doente ou foi atropelado, alguma coisa nesse sentido,
e você vai injetar uma substância, que é essa solução de Larsen, que ela é feita com formol, com glicerina, hidrato de cloral, e esse animal ele vai preservar as mesmas características como se ele estivesse vivo. E ele consegue ter uma flexibilidade normal, uma coloração do tecido normal, como se fosse vivo, e você pode fazer diversas cirurgias. Por exemplo, se você usar um cachorro e você usar essa substância, esse animal ele te dá a condição de você fazer múltiplas cirurgias e o cadáver dura 6 meses congelado. Você tira, você descongela, recoloca no congelador quantas vezes você precisar. E esse animal, quando você for, aí as pessoas podem pensar que é muito caro. Essa solução por animal sai R$24. Eu não utilizo animais nas aulas de microbiologia, né? Nem de imunologia, porque a minha pesquisa toda foi, o mestrado eu fiz em cultura de célula, né? Para avaliação de imunidade às viroses. E meu doutorado foi em educação médica, inclusive sob esse aspecto da desumanização do médico, por causa da formação muito tecnicista, né? Então eu diria assim, do ponto de vista do ensino, é possível a gente substituir de hoje para amanhã, se a gente quiser, as práticas. Nada mais justifica. Do ponto de vista pedagógico, essa prática com animais ela é falha, ela provoca uma situação de desconforto moral muito grande, o que prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Do ponto de vista moral, ela não se justifica, porque eu estou, enfim, tratando o animal como se fosse algo descartável, um objeto descartável. E isso é uma mensagem subliminar para o estudante, né? Quer dizer, ele aprende o que a gente chama de currículo oculto, quer dizer, ele vai internalizando esses valores que estão embutidos na própria prática. Do ponto de vista da humanização do processo, quer dizer, algo que se pede cada vez mais é um processo de humanização do ensino, seja na biologia, seja na medicina veterinária, na medicina humana. A gente precisa que os ambientes, né, de ensino eles sejam mais abertos, né, a novas perspectivas, a uma formação muito mais condizente com os nossos tempos, inclusive do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista tecnológico, do que a gente tem disponível hoje. Eu acho que a minha faculdade é um exemplo para as outras faculdades. Está saindo a 3ª turma que não usou animais e eu acho que está muito claro que a formação de todos eles é tão boa quanto as que usavam. Então eu acho que a gente está fazendo parte, é uma geração que está vindo para mostrar para o mundo que as coisas mudaram e que o que antes se acreditava que era necessário agora não é mais. Então eu acho que isso vai servir de exemplo para mudar, talvez, toda a medicina.